Você já se sentiu completamente sozinho no meio de uma luta? Olhou para cima e perguntou: Deus, onde está o Senhor? Já sentiu aquele silêncio que chega a ser desconfortável? Quando parece que suas orações batem no teto e voltam, e aquela fé que você achava que era uma rocha, de repente, parece que vai quebrar? Essa sensação de que sua fé está sendo esticada até o limite pode ser confusa e doer muito. A gente se sente abandonado, esquecido. Mas e se esses desafios, essas noites escuras da alma, não forem um sinal de abandono, mas sim de um teste de Deus? E se o oleiro estivesse usando a pressão, não para quebrar o vaso, mas para moldá-lo em algo mais forte, mais bonito e mais útil para a sua glória? Hoje vamos conversar sobre 3 sinais bíblicos com uma perspectiva reformada que podem indicar que Deus está testando sua fé, não para te destruir, mas para te fortalecer para um propósito muito maior. Antes de entrarmos nos sinais, precisamos ter uma base. A Bíblia deixa claro que as provações são parte da vida cristã. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, já começa sua carta com algo surpreendente. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Repare, ele não diz se vocês passarem, mas quando. A aprovação não é uma possibilidade, é uma certeza. E nossa reação não deve ser de desespero, mas de uma alegria que nasce da certeza de que Deus está no controle. E tem um propósito nisso tudo. Da mesma forma, o apóstolo Pedro nos diz que a nossa fé, quando provada, é como ouro refinado no fogo, se tornando muito mais valiosa e resultando em louvor, glória e honra quando Jesus se revelar. Essa é a nossa autoridade, não o que a gente sente, mas a palavra de Deus que garante que os testes, mesmo doendo, têm um propósito glorioso. Vamos ver então o primeiro sinal. Sinal 1. Sua confiança é testada, mas sua fidelidade não é abalada. O primeiro e talvez o sinal mais claro é quando coisas terríveis e sem explicação acontecem na sua vida, mas apesar da dor e da confusão, você não vira as costas para Deus. Você pode questionar, chorar, clamar por respostas, mas lá no fundo, uma certeza continua. Deus é soberano e Ele é bom. Esse é o teste da confiança radical. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, né? Mas a verdadeira força da nossa fé aparece na tempestade. Quando o diagnóstico ruim chega, quando o dinheiro acaba, quando a traição fere fundo, qual é a nossa primeira reação? A gente acusa Deus de ser injusto? Deixa a amargura tomar conta? Ou se agarra à verdade de que os caminhos dele são mais altos que os nossos, mesmo sem a gente entender nada? O maior exemplo disso na Bíblia é Jó. Em pouquíssimo tempo, Jó perdeu sua riqueza, seus servos, seus 10 filhos e, por fim, sua saúde. Os amigos, em vez de consolar, o acusaram. Sua esposa, em desespero, disse: amaldiçoa a Deus e morre. Era o cenário perfeito para Jó abandonar a fé. Mas o que Jó fez? No meio da sua dor indescritível, ele rasga as vestes, raspa a cabeça, se joga no chão e adora, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, isso não quer dizer que Jó não sentiu dor ou não teve dúvidas. Os capítulos seguintes são um lamento longo e angustiante. Ele não entendia o porquê, mas nunca duvidou do quem. Ele nunca deixou de crer na soberania e na justiça de Deus. Quando você passa por uma perda e, mesmo com o coração em pedaços, consegue dizer: louvado seja o nome do Senhor, quando uma notícia devastadora chega e seu primeiro instinto não é culpar a Deus, mas correr para Ele. Quando, no meio da sua dor,
você se recusa a guardar mágoa de Deus, isso é um sinal poderoso. É um sinal de que sua fé está sendo testada e, pela graça, aprovada. Você está aprendendo a confiar no caráter do juiz, mesmo sem entender o veredito. Vamos agora ao sinal 2. Sua dependência aumenta e seu coração é purificado. O segundo sinal é um paradoxo. Você se sente mais fraco do que nunca e, ao mesmo tempo, sua dependência de Deus se torna mais real e mais intensa. As provações têm esse poder de acabar com a nossa autossuficiência. Elas quebram a ilusão de que temos o controle. Quando a saúde vai embora, o dinheiro some ou os relacionamentos se partem, nossos recursos não valem nada. E é nesse momento de fraqueza que somos forçados a olhar para cima, agradecer a Deus, falar com Ele. Na teologia chamamos isso de processo de santificação. Deus usa as dificuldades para nos purificar, para queimar as impurezas do nosso coração, como um ourives purifica o ouro no fogo. O fogo não destrói o ouro, ele revela a sua pureza. Da mesma forma, as provações não vêm para nos destruir, mas para queimar nosso orgulho, nossa arrogância e nossa confiança em nós mesmos. Pensa na história de José. Ele recebeu sonhos incríveis de Deus, promessas de liderança. Mas qual foi o caminho até o palácio? Um buraco, a escravidão, uma acusação falsa e anos de prisão. Por 13 anos, José viveu na injustiça e no esquecimento. Cada dia era um teste. Ele poderia ter se tornado um homem amargo, ressentido com os irmãos e com o próprio Deus que lhe deu os sonhos. Mas o Salmo 105 nos diz algo profundo, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. A palavra hebraica para provou é a mesma usada para refinar metais. A promessa de Deus foi o que o refinou no fogo. A longa espera, a injustiça, a solidão, tudo isso serviu para purificar o coração de José, transformando-o num homem humilde e sábio que pôde governar o Egito e perdoar seus irmãos. Quando você está no meio de um teste e percebe que suas orações estão mais desesperadas e sinceras, quando para de confiar na sua própria força e começa a clamar por socorro com uma urgência que nunca teve, quando começa a enxergar pecados no seu coração que o conforto escondia, esse é o segundo sinal. Deus está usando o teste para te fazer mais dependente dele e para purificar seu caráter. A fraqueza que você sente é o começo para experimentar o poder dele. Sinal 3. A perseverança é produzida e sua fé é fortalecida para o futuro. Queridos, o terceiro sinal é quando você olha para trás, para o meio da luta e percebe que, de alguma forma, você ainda está de pé. Você não desistiu da fé. Pelo contrário, você perseverou. E essa perseverança não é teimosia. É um fruto sobrenatural que o próprio teste produziu em você. Como lemos em Tiago 1, a prova da fé produz perseverança, e a perseverança nos torna maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. O objetivo do teste não é apenas passar pela dificuldade, mas criar em nós a capacidade de suportar, de continuar crendo, quando tudo grita o contrário. A palavra grega para isso, upomoné, fala de uma resistência cheia de esperança, não uma aceitação passiva. A vida de Daniel é uma aula sobre isso. Exilado numa cultura pagã, sua lealdade a Deus foi testada o tempo todo. O teste mais famoso foi o decreto do rei que proibia orar a qualquer outro deus. Daniel sabia que orar significava a morte na cova dos leões. A resposta lógica seria parar de orar, ou pelo menos orar escondido. Mas o que Daniel faz? A Bíblia diz que ele foi para casa e, com as janelas do quarto abertas em direção a Jerusalém, se ajoelhou e orou, como costumava fazer. Sua fidelidade era um testemunho público. Ele escolheu obedecer a Deus em vez de obedecer ao rei, mesmo que custasse a vida.
Deus o livrou dos leões, mas o teste não era sobre o livramento, era sobre a fidelidade. A perseverança de Daniel na cova não nasceu ali. Ela foi forjada ao longo de décadas de pequenas escolhas de obediência. Cada teste o preparou para o próximo. Quando você encara a tentação de pegar um atalho, mas escolhe o caminho da integridade, mesmo sendo mais difícil, quando o desânimo bate, mas você levanta e dá mais um passo de fé. Quando você olha para os últimos meses de luta e se surpreende de seu amor por Deus, na verdade, se aprofundou. Esse é o terceiro sinal. Deus está usando o teste para criar em você uma musculatura espiritual que te deixará mais forte para o futuro. Então, uma confiança que não se abala, uma dependência que purifica e uma perseverança que fortalece não são castigos. Podem ser sinais de um pai amoroso que te treina, te refina e te prepara. É muito importante entender a diferença entre teste e tentação. Deus nos testa para fortalecer nossa fé, mas Ele nunca nos tenta para o mal. A tentação vem do inimigo e dos nossos desejos para nos destruir. O teste vem de Deus para nos aprovar. A mesma situação pode ser as duas coisas. O inimigo a usa para te derrubar, enquanto Deus a usa para te edificar. A sua resposta decide. Qual propósito vence? Então, meus irmãos, as provações não vêm para nos derrotar, mas para nos aprovar. Não vêm para nos enterrar, mas para nos reestruturar. Elas são o fogo do ourives, a poda do agricultor, o cinzel do escultor. Doem, claro. É claro que doem. Mas são as ferramentas que nosso Deus bom e soberano usa para nos deixar mais parecidos com Jesus. E se essa conversa trouxe um pouco de clareza e esperança para você, eu gostaria de te convidar a fazer 3 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, talvez compartilhando como você vê as provações na sua vida, ou talvez você precise de oração. Queremos construir uma comunidade de apoio aqui. Segundo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E por último, o mais importante, compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem aí nos seus contatos pode estar passando por um deserto, se sentindo sozinho e precisando ouvir que Deus não o abandonou. Que Deus te abençoe e te dê muita força na sua jornada e te ajude a ver a mão dele, mesmo nos testes mais difíceis. Muito obrigado pela companhia. Fica aqui o nosso carinho a você que nos acompanha. Muito obrigado mesmo. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.